Capítulo 7. O Legado. Parte 1. A noite sobre Gotham City não era apenas escura. Era um manto de terror e discórdia, tecida pelas garras invisíveis da Corte das Corujas. As sirenes uivavam sem parar, misturando-se aos gritos de pânico e ao som distante de vidros quebrando. A Noite das Corujas não era mais uma lenda infantil. Era uma realidade brutal, com dezenas de garras. Os assassinos imortais da corte emergindo das sombras para reivindicar a cidade que consideravam sua. Batman, exausto, mas movido por uma fúria fria, acabara de deixar o prefeito Hardy sob os cuidados das autoridades, que mal conseguiam conter o caos crescente. O Batmóvel cortava as ruas caóticas, seus faróis rasgando a escuridão enquanto ele recebia atualizações frenéticas de Alfred. Mestre Bruce, a situação é crítica. A voz de Alfred vinha pelo comunicador, permeada por uma estática persistente, um sinal da interferência generalizada da corte. Os ataques são coordenados e simultâneos. Pontos estratégicos de infraestrutura estão sendo comprometidos, além dos alvos pessoais. Parece que a corte quer desestabilizar a cidade inteira. Eles estão espalhando medo, querem que Gotham se curve, Batman rosnou. Somente trabalhando em alta velocidade, traçando padrões e prioridades no mapa holográfico que piscava no painel do Batmóvel. Ele havia contatado a Bat-família, Asa Noturna, Dick Grayson, Robin, Damian Wayne, Batgirl, Bárbara Gordon e Capuz Vermelho, Jason Todd. Todos estavam em campo, cada um em um setor diferente da cidade, enfrentando seus próprios contingentes de garras. A comunicação era intermitente, mas a determinação de cada um era inabalável. Asa Noturna está defendendo o Hospital Geral de Gotham contra um ataque concentrado, Alfred informou. Robin e Batgirl estão na ilha Arkham, tentando conter a fuga em massa orquestrada por garras que invadiram a prisão. E Capuz Vermelho está em confronto direto com múltiplos garras no distrito da Bahia, onde uma antiga estação de força está sob ataque. Mantenha todos atualizados sobre os pontos de vulnerabilidade dos garras. O frio os desacelera e golpes em pontos de pressão podem imobilizá-los temporariamente. Batman instruiu, seus olhos fixos na próxima prioridade. Ele havia garantido a segurança de Gordon e Hardy. Agora, o próximo alvo crítico era Lincoln March, o candidato a prefeito. Tinha uma desconfiança crescente em relação a March. Sua ascensão meteórica, suas políticas populistas e a forma como ele parecia capitalizar o medo e a desordem eram muito convenientes. Além disso, Hurt havia insinuado segredos de família. Se Marty fosse um alvo da corte, ou pior, um agente deles, Batman precisava saber. Alfred, qual é a localização atual de Lincoln March? Ele está em uma coletiva de imprensa improvisada em Midtown, tentando acalmar a população. Uma jogada arriscada, Mestre Bruce, dado o caos, Alfred respondeu, puxando as coordenadas. O local está relativamente seguro por enquanto, mas garras foram avistados nas proximidades. O Batmóvel disparou em direção a Midtown. A jornada era um desafio por si só, desviando de escombros, carros incendiados e pessoas em pânico. A fumaça escura de incêndios distantes subia aos céus, transformando a lua cheia em um disco vermelho e sinistro. Quando Batman chegou à área, o cenário era um pandemônio. Viaturas da polícia estavam viradas e civis corriam em todas as direções. No centro do caos, em frente a um palco improvisado, Lincoln March discursava para uma multidão assustada, sua voz amplificada por megafones, prometendo ordem e segurança. Ele parecia estranhamente calmo, quase impassível em meio ao terror. Então, eles apareceram. Garras, 2 deles, emergindo das sombras de um beco adjacente, movendo-se com a precisão letal que Batman já conhecia. Eles se lançaram em direção a March, suas garras prontas. A multidão gritou, dispersando-se em todas as direções. Lincoln March, abaixe-se, Batman gritou, sua voz distorcida enquanto ele se lançava do Batmóvel, batarangues já em suas mãos. Mas March não se abaixou. Ele sorriu. Um sorriso frio, quase macabro. Batman sabia que algo estava errado. Ele lançou seus batarangues nos garras, acertando suas articulações para imobilizá-los. Os assassinos cambalearam, dando tempo para Batman se aproximar de March. Você não é um alvo, você é uma farsa, Batman rosnou, seus olhos brancos fixos no rosto de March, que parecia muito familiar. March riu, uma risada seca e sem humor. Farsa? Ah, Bruce, você realmente não entende, não é? A corte não me atacaria, eu sou o deles. Ele ergueu a mão e em seu pulso
Batman viu. Não a marca da coruja que ele carregava, mas um símbolo tatuado, sutilmente escondido sob a manga. O símbolo da corte. Não. Batman sussurrou, a voz cheia de horror e descrença. A revelação atingiu-o como um raio. A manipulação estava mais profunda do que ele imaginava. Você pensou que me quebraram, não é? Marty zombou. Seu rosto se contorcendo em uma expressão que lembrava de Simon Hurt, mas com uma crueldade mais jovem, mais vibrante. Eles tentaram, me torturaram, me moldaram, mas me fizeram mais forte, mais do que você jamais será. Marty se aproximou e Batman recuou um passo, a mente correndo para processar a informação. Ele reconhecia os olhos de Marty. Os olhos que ele havia visto nos velhos álbuns de fotografia da família, nas imagens fantasmagóricas de suas alucinações. Os olhos de Thomas Wayne Jr. Você é Thomas Jr.? Batman perguntou, sua voz um mero sussurro, as palavras quase impensáveis. Marty riu novamente, um som que gelou o sangue de Batman. Sim, o filho pródigo. A criança que seus pais se envergonharam de ter. O que eles entregaram à corte. Eu sobrevivi, Bruce. Eu prosperei. E eles me fizeram o que sou. Um garra de verdade. Não como aqueles fantoches. Ele gesticulou para os garras imóveis no chão. Aqueles são meus lacaios. Eu sou o líder da nova geração. A revelação foi um soco no estômago de Batman. Seu irmão, vivo. O líder de uma facção da corte. Talvez aqui estava orquestrando esse ataque. A dor da traição era imensa. Você está mentindo, Batman rosnou, recusando-se a aceitar. Por que eu mentiria agora, Bruce? Marty disse, sua voz ganhando um tom de triunfo. A noite das corujas já começou. Gotham está sendo purificada e eu, Thomas Wayne Jr., serei seu novo prefeito. Um prefeito que governará das sombras, como a corte sempre desejou. Ele estendeu a mão e um pequeno dispositivo em seu pulso emitiu um pulso de energia. Os dois garras que Batman havia desativado começaram a se mover novamente, mais rápido. A substância de regeneração parecia mais potente neles. Eu sou o seu legado, Bruce. O irmão que você nunca soube que tinha. O irmão que seus pais jogaram fora. Eu sou o que você se tornou, mas sem a sua patética moralidade. Marty declarou, seus olhos cheios de ódio e triunfo. Os garras se lançaram em direção a Batman, mais furiosos e agressivos do que antes. Batman, ainda processando a verdade devastadora sobre seu irmão, estava momentaneamente em desvantagem. Ele bloqueou um ataque, mas o outro garra o atingiu no lado, fazendo-o cambalear. Agora, observe, Bruce. Enquanto Gotham queima, e enquanto eu me sento em seu trono, Marty declarou, e então, com uma agilidade surpreendente, ele se lançou em direção a um veículo blindado que o esperava. Seus guarda-costas, que Batman agora percebia serem também garras, o protegeram enquanto ele entrava. O veículo blindado disparou, sumindo na escuridão da noite caótica. Batman se recuperou, lançando-se contra os garras que o atacavam. A raiva em seu peito era esmagadora, mas a dor da revelação era ainda maior. Seu próprio irmão, transformado em um monstro. Alfred, Lincoln March é Thomas Wayne Jr. Ele é um garra e ele é o líder por trás desta invasão. Batman comunicou, sua voz grave e cheia de um desespero controlado. Alfred ficou em silêncio por um momento, a informação absorvida em um choque mútuo. Mestre Bruce, isso é impensável. Eu não sabia, eu juro. Não há tempo para remorso, Alfred. Ele escapou. E ele tem uma legião de garras sob seu comando. Ele está vindo atrás de tudo que é importante para mim. Para nós. Batman declarou. A noite das corujas estava apenas começando. E agora, a ameaça era ainda mais pessoal, mais íntima. O inimigo não era apenas uma sociedade secreta.
Era um fantasma de seu próprio passado, um membro de sua própria família, que havia retornado para reivindicar o que ele acreditava ser seu por direito. Batman se lançou para o próximo alvo. A cidade estava em chamas, e a guerra por Gotham havia se tornado uma batalha pela alma de Bruce Wayne contra o legado sombrio de sua própria linhagem. Capítulo 7. O Legado, Parte 2. A revelação de que Lincoln March era, de fato, Thomas Wayne Jr., o irmão supostamente perdido e agora um garra, foi um golpe que atingiu Batman mais fundo do que qualquer lâmina ou tortura da Corte das Corujas. A Noite das Corujas, antes uma batalha contra uma sociedade secreta, havia se transformado em uma guerra pessoal, uma tragédia familiar que ecoava pelas ruas caóticas de Gotham. A cidade, antes um inimigo invisível, agora sangrava sob o ataque de um parente próximo. O Batmóvel, uma força da natureza no meio do pandemônio, varria os garras que tentavam se aproximar, seus motores rugindo como um predador ferido. Batman, contido pela fúria, mas também pela dor lancinante da traição, mal ouvia os alertas de Alfred sobre a escalada do caos. Mestre Bruce, os ataques estão se intensificando, pontos-chave de energia e comunicação estão sob cerco. Alfred reportou, sua voz tensa, mas profissional. A Asa Noturna está tendo dificuldades para conter a onda de garras no Hospital Geral. Eles parecem ter um objetivo específico lá. Eles querem o caos total, querem a cidade de joelhos. Batman rosnou, sua voz um sibilo gélido através do comunicador. Alfred, qual é o próximo alvo crítico? Algo que March usaria para consolidar o controle ou que simbolize a queda de Gotham? Alfred digitou rapidamente. A Torre Wayne, o prédio mais alto de Gotham, o símbolo de sua família e do controle da cidade. E a garra se aproximando de lá, muitos deles. Batman sentiu um arrepio. A Torre Wayne, o ponto de controle de sua fortuna, de seu legado, de tudo que ele havia construído para proteger Gotham. Era o alvo perfeito para Thomas Wayne Jr. Ele estava indo para casa. Estou indo para a Torre Wayne. Informe a Asa Noturna para se manter firme no hospital. Envie qualquer reforço que puder para ele. Damian e Bárbara precisam manter Arkham sob controle. Batman comandou. Sua prioridade agora dividida entre enfrentar a ameaça imediata e enfrentar a sombra de seu passado. A jornada até a Torre Wayne foi um inferno. As ruas estavam em chamas, carros virados e pessoas corriam em desespero. Dezenas de garras se moviam pelas paredes dos edifícios em uma dança macabra e silenciosa, enquanto a polícia lutava uma batalha perdida no chão. Batman sentiu a cidade desmoronar ao seu redor, mas ele se recusava a ceder. Quando o Batmóvel chegou à Torre Wayne, a cena era apocalíptica. As janelas do arranha-céus estavam estilhaçadas e figuras com máscaras de coruja subiam a estrutura, uma legião de horrores escalando o que deveria ser um bastião de esperança. Luzes de segurança piscavam em vermelho e o som de vidros quebrando e alarmes disparando ecoava no ar. Batman abandonou o Batmóvel na base da torre, deixando-o em modo de defesa automático. Ele ativou os seus ganchos, disparando-os para o topo do edifício. Subir era como escalar um monstro adormecido. Cada plataforma, cada viga, uma lembrança do legado de sua família. Ele subia com a fúria e a velocidade de um predador, desviando de escombros e dos poucos garras que tentavam interceptá-lo na subida. Ao chegar ao topo da Torre Wayne, no andar da cobertura, onde ficava seu escritório pessoal, o cenário era de devastação. A porta de aço reforçado estava arrombada e o luxuoso escritório estava em ruínas. Mobília estava virada, monitores explodidos, e o cheiro metálico e elétrico dos garras se misturava ao aroma de poeira e destruição. E lá estava ele, Lincoln March, em pé no meio da sala, observando a cidade em chamas através da janela panorâmica. Ele não estava mais vestindo o terno elegante de candidato a prefeito. Em vez disso, usava uma versão aprimorada do traje de garra, com detalhes prateados e garras que pareciam mais longas e afiadas. Sua máscara de coruja era mais ornamentada,
com detalhes que replicavam a tatuagem em seu pulso. Ele era o Garra, o verdadeiro filho pródigo. "Você veio, Bruce", Thomas Wayne Jr. disse, sua voz calma, mas com um tom de triunfo sinistro. Ele se virou, seus olhos azuis brilhando com uma intensidade fria através da máscara de coruja. "Previsível. Você sempre protegeu o que é seu, não é? O legado de seus pais. O nome Wayne, a cidade que você chama de sua." Batman não respondeu com palavras. Ele avançou, cada passo carregado de uma fúria contida, seus olhos brancos fixos no Garra que era seu irmão. "Tudo isso é uma mentira, uma armadilha", Batman rosnou. "Meus pais nunca o abandonaram. Eles estavam tentando salvá-lo de vocês." Thomas Jr. riu, um som sem emoção, que ecoou no escritório destruído. "Eles eram fracos, Bruce. Cegos. Eles tentaram me curar de algo que eu era. Eles se envergonhavam do que eu era. A corte me acolheu. A corte me deu poder. Imortalidade. Eles me deram um propósito. E eu sou o verdadeiro herdeiro deste legado, não você." Ele ergueu as garras, e Batman percebeu que havia algo diferente nelas. Elas brilhavam com uma energia tênue, quase imperceptível. "Acha que pode me derrotar, irmão?" Thomas Jr. zombou, sua postura confiante. "Eu sou a sua fraqueza. Eu sou o seu passado. E eu sou o seu futuro." Ele se lançou em ataque. Seus movimentos eram incrivelmente rápidos, uma fusão de agilidade e brutalidade. Ele era mais forte, mais rápido e mais hábil do que qualquer outro Garra que Batman havia enfrentado. Batman se defendeu, bloqueando os golpes, sentindo o impacto das garras em sua armadura. Thomas Jr. não era apenas um assassino. Ele conhecia os pontos fracos do traje, os padrões de luta do Batman. Ele havia sido treinado por Simon Hurt e talvez até por Garras mais antigos, que estudaram o estilo de combate do Cavaleiro das Trevas. A luta se desenrolou em um balé de destruição. Cada golpe, cada desvio, criava mais estragos no escritório. Batman tentou usar sua inteligência, procurando por aberturas, mas Thomas Jr. era um reflexo distorcido de si mesmo, um oponente que antecipava seus movimentos. "Você é rápido, irmão, mas ainda é mortal." Thomas Jr. sibilou, desferindo um golpe preciso que atingiu o ombro de Batman, fazendo-o cambalear. A dor lancinante percorreu seu corpo, mas ele a ignorou. Batman se lembrou das palavras de Alfred sobre a vulnerabilidade ao frio. Ele precisava de um meio de imobilizar Thomas Jr. Ele se afastou, ganhando distância. Thomas Jr. o seguiu, suas garras arrastando-se pelo chão. "Você não pode me parar, Bruce. Eu sou inevitável. Eu sou o destino de Gotham", ele declarou, sua voz cheia de arrogância. Batman lançou um batarangue com sensor térmico, atingindo a armadura de Thomas Jr. A leitura piscou em sua tela. O Garra estava gerando seu próprio calor para se proteger do frio ambiente. Era um sistema interno. "Você tem um sistema de aquecimento interno, uma adaptação", Batman rosnou. Ele se lembrou da arma de energia do Dr. Hurt, que havia disparado pulsos de choque. Um pulso eletromagnético forte. Poderia sobrecarregá-lo. Thomas Jr. riu. "Você é inteligente, Bruce, mas não o suficiente. Eu sou a versão aperfeiçoada. Eu sou a evolução." Batman precisava de tempo e de um pulso de energia forte o suficiente para atingir o sistema interno de Thomas Jr. Ele correu para a janela panorâmica, que estava parcialmente quebrada. "Onde você vai, irmão?" Thomas Jr. zombou, lançando-se atrás dele. Batman, com um grito de raiva, socou o vidro da janela, quebrando-o completamente. O vento frio da noite de Gotham invadiu o escritório, e a vista da cidade em chamas se estendeu à sua frente. "Eu vou te mostrar quem é o verdadeiro legado desta cidade!" Batman rugiu. Ele ativou um dispositivo em seu cinto, um gerador de campo magnético que ele usava para manipular objetos metálicos. Ele não era forte o suficiente para nocautear um Garra, mas poderia criar uma distração. Ele disparou o campo magnético em direção ao Thomas Jr., que foi pego de surpresa. O campo, embora não causasse danos, desequilibrou-o, fazendo seus sistemas de aquecimento superaquecerem por um breve instante, liberando um chiado.
No momento de hesitação de Thomas Jr., Batman agiu. Ele pegou uma peça de metal solta do chão, um pedaço de viga de aço retorcido e, com toda a sua força, usou-o como um condutor. Ele lembrou-se do plano de Alfred para cristalizar os garras na câmara de Hurt com pulso eletromagnético concentrado. Ele não tinha um gerador como aquele aqui, mas tinha os sistemas da Torre Wayne. Alfred, preciso de acesso à rede de energia da Torre Wayne. Todas as linhas, agora! Batman comandou, sua voz um rugido de desespero e determinação. Entendido, Master Bruce, mas é arriscado. Pode causar um blackout em todo o distrito. Alfred alertou, sua voz tensa. Faça! Batman ordenou, seus olhos fixos em Thomas Jr., que se recuperava e avançava novamente. Thomas Jr. se lançou para o golpe final, suas garras prontas para rasgar. No último segundo, as luzes da Torre Wayne piscaram. Um zumbido elétrico preencheu o ar. Batman usou a viga de metal como um para-raios, direcionando a sobrecarga de energia da torre para Thomas Jr. Um raio de energia azul esverdeado disparou da viga, atingindo Thomas Jr. em cheio. O Garra gritou, um som de dor e raiva, e seu corpo começou a brilhar com a energia. Seus sistemas de aquecimento interno superaqueceram, e as juntas de seu traje começaram a fumegar. O corpo de Thomas Jr. cambaleou, paralisado pelo choque elétrico massivo. Ele caiu de joelhos, seus olhos arregalados, a máscara de coruja rachada pela energia. Ele estava desativado, mas não morto. Batman, ofegante, caiu de um joelho, a viga de metal fumegando em suas mãos. A sobrecarga elétrica havia sido quase fatal para ele também. A Torre Wayne, embora parcialmente danificada, permaneceu em pé. A noite das corujas continuava lá fora, mas o principal ataque de Thomas Jr. havia sido frustrado. Ele está desativado, Alfred, Batman informou, sua voz grave e cansada. Vou trazê-lo de volta para a Batcaverna. Ele precisa de cuidados e respostas. Alfred, num tom de alívio, respondeu. Entendido, Master Bruce. As equipes de contenção já estão a caminho. O comissário Gordon está coordenando a defesa da cidade. Parece que conseguimos virar o jogo em alguns setores, mas ainda é uma guerra. Batman olhou para Thomas Jr., seu irmão, um instrumento de destruição nas mãos da corte. A dor no seu peito era imensa. Ele havia impedido o plano de Marsh, mas a verdade do legado de sua família, a traição e a manipulação que se estendiam por gerações, era um fardo pesado. A noite das corujas não havia terminado. A corte das corujas não havia sido completamente derrotada, mas Batman havia contido seu irmão, o pródigo, e a esperança de uma cura, de uma redenção para Thomas Jr., permanecia.